Passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado. Um líder nascido na resistência a um dos regimes mais violentos da história recente do mundo, o Apartheid. Uma resistência baseada na crença de que todos são iguais e de que não é a cor da pele ou a condição social que fazem homens melhores que outros homens. Nelson Mandela, o líder sul-africano, ídolo de um país e que em vida tornou-se um mito. Um líder surgido em meio à repressão e fortalecido por mais de 20 anos de cárcere. Na semana em que se comemora o Dia Internacional Nelson Mandela, a Rádio Senado apresenta a reportagem especial Mandela, de Rolihlahla Atata. O Dia Internacional Nelson Mandela foi instituído pela Organização das Nações Unidas em novembro de 2009. É comemorado todos os anos no dia 18 de julho, data de aniversário do líder sul-africano. Com isso, a ONU reconheceu oficialmente o trabalho de Mandela pelos direitos humanos, pela paz e pela democracia. Reconhecimento que o povo sul-africano já havia dado muito tempo antes. Dentro da noite que me rodeia, negra como um poço de lado a lado, agradeço aos deuses que existem por minha alma indomável. Nascido em 18 de julho de 1918, na cidade de Mvezo, na região do Cabo Oriental, Nelson Rolihlahla Mandela descende de uma família de nobreza tribal. Suas origens são visíveis em seu nome. Rolihlahla, seu nome de batismo, coloquialmente quer dizer causador de problemas, na língua Xhosa. O prenome Nelson foi dado pela professora no seu primeiro dia em uma escola. A lista segue com um dos nomes mais usados, Madiba. Este é o clã a que Mandela pertence. Tata, ou pai em Xhosa, é como muitos sul-africanos se referem ao grande líder. Há outros relacionados ainda à sua origem tribal no interior da África, mas Rolihlahla foi o que o motivou a estudar direito, como explica a professora Patrícia Santos, da Universidade Federal de São Paulo. Tem um livrinho infantil que ele fez, que ele diz que o sobrenome dele significa o Rolihlahla, né? Nelson Rolihlahla Mandela. Rolihlahla significa causador de problemas. Então, que ele sempre foi um causador de problemas. Então, para poder ser um bom causador de problemas, ele resolveu estudar direito e ser advogado, para saber causar bons problemas e conseguir exigir boas soluções. Assim, na trajetória dele, o que me parece claro é que ele sempre teve essa visão de conjunto, até por ser uma das lideranças do Congresso Nacional Africano e por ter que manter essa liderança dentro da prisão, né? Nelson Mandela tinha no seu destino a ascensão a um cargo de liderança em seu grupo no interior da África, mas aos 23 anos decidiu abandonar tudo, estudar e iniciar a vida política. Longe de sua tribo, Mandela assume a liderança não violenta da juventude sul-africana. O objetivo, fazer com que o país, recém-independente do domínio inglês, se transformasse em um país mais igual. É sua luta junto ao Congresso Nacional Africano que o levará à prisão já nos anos 60. A luta política o tornou uma das personalidades mais admiradas e respeitadas no mundo, mas isso teve seu preço, quase 30 anos de prisão. Uma luta política que culminou na presidência do país e na defesa dos direitos humanos em todo o mundo, como lembra o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Em 1999, ele diz: fiz a minha parte, acabei com o apartheid, encaminhei a conciliação, não concorro à reeleição. E saiu pelo mundo a defender os direitos humanos para todos os povos. A história de segregação racial na África do Sul antecede ao período de independência. Embora de maneira informal, o trânsito da população nativa pela colônia era restrito. Em 1910, com a criação da União Sul-Africana, os negros foram totalmente afastados da vida política da colônia e proibidos de integrarem o parlamento.
Em 1913, a Lei das Terras dos Nativos impôs uma limitação severa à posse de terras pelos negros. Eles eram donos de apenas 7% do território sul-africano, embora representassem mais de 80% da população. O Black Land Act proibia que brancos vendessem terras a negros e vice-versa. O texto criava reservas onde os negros poderiam viver. Fora dessas áreas, uma pessoa negra só poderia morar se fosse empregada por algum branco. Em 1948, com a ascensão do Partido Nacional ao poder, o que era informal e o que já estava na lei são unidos em um sistema que ficaria conhecido como apartheid, ou separação. A segregação agora é legalmente institucionalizada, uma política de Estado que impunha o domínio da minoria branca sobre a ampla maioria negra. Aos negros não era permitida a participação nas eleições, nem representação no poder legislativo ou em qualquer outra instância. Até mesmo direitos básicos, como saúde, educação e segurança, foram negados. Enquanto a minoria branca tinha uma qualidade de vida semelhante à de nações desenvolvidas, os negros passavam fome e viviam como nas pobres repúblicas do resto do continente africano. É neste contexto que se dá a luta de Nelson Mandela, já um advogado formado, e do Congresso Nacional Africano, o braço institucional dos negros, fundado em 8 de janeiro de 1912. Em Fort Hare, a primeira universidade aberta aos negros na África do Sul, Nelson Mandela formou o núcleo que seria a liderança do Congresso Nacional Africano nos períodos mais intensos de luta contra o apartheid. Graduou-se em Direito em 1943 pela Universidade de Witwatersrand, em Port Elizabeth, e logo fundou o primeiro escritório de advogados negros ao lado de Oliver Tambo, também futuro líder do Congresso Nacional Africano. Foi ainda ao lado de Tambo que Mandela fundou a Liga Juvenil do CNA, também em 43. A formação essencial que Joanesburgo deu a Mandela foi a conscientização sobre o abismo provocado pelo apartheid entre brancos e negros. Foi na capital do país, longe dos rituais nobres de sua tribo, que Nelson Mandela teve contato com a pobreza, não apenas material, mas de direitos e condições de vida dos negros da África do Sul. A causa de Mandela para o senador Paulo Paim é a luta contra tudo que aprisiona a alma humana. O sacrifício de Nelson Mandela, a forma como ele atuou, muito semelhante à forma de Gandhi, entendendo que a sua permanência no cárcere incentivaria a todos lutarem, saírem do cárcere que estavam vivendo, que é o cárcere da opressão, o cárcere da discriminação, o cárcere que reprimia, enfim, o conjunto da população. A luta de Mandela se intensifica nos anos 50. Em 1952, o Congresso Nacional Africano lança a Campanha do Desafio. A ideia era incentivar os negros a usarem os espaços reservados aos brancos em um protesto por igualdade. A reação do governo veio em 53 com a Lei de Segurança Pública, que implantou o estado de emergência. Entre os mais de 11 mil negros presos estava Nelson Mandela, porta-voz da campanha, detido com base na Lei de Combate ao Comunismo. A pena foi de 9 meses de trabalhos forçados, além da proibição de participar de atividades políticas por 2 anos. É também nos anos 50 que Nelson Mandela muda seu discurso em relação à forma como a luta contra o apartheid deveria ocorrer. Ele deixa o pacifismo e passa a defender a luta com o uso da força. O jornalista português Antônio Mateus, coordenador da Rádio e Televisão Portuguesa, RTP, autor da biografia Mandela, a Construção de um Homem, narra um pouco da personalidade de Nelson Mandela e os traços que o levaram a trocar a resistência pacífica pela luta armada. Quando ele foi condenado à prisão perpétua, Nelson Mandela era um homem completamente diferente daquele que nós íamos encontrar à saída. E isto é narrado e testemunhado pelos seus mais próximos. Era um homem temperamental, irascível, egocêntrico, pouco tolerante e à divergência de opinião. Foi o homem que levou o ANC a abandonar a resistência pacífica na esteira de Gandhi e a recorrer por desespero à luta armada contra o regime do apartheid. Antônio Mateus foi correspondente da BBC da Inglaterra e da RTP de Portugal em países como Moçambique, Angola e África do Sul.
Quando Mandela foi libertado em 1990, o jornalista português estava na África do Sul. Foram 10 anos acompanhando Mandela. Ele explica que os quase 30 anos de prisão fizeram Mandela decidir pelo caminho da conciliação. O que aconteceu foi que ele aproveitou o confinamento da prisão para olhar também para si mesmo, para perceber as suas próprias imperfeições como ser humano e perceber que se ele queria que o mundo fosse diferente, essa mudança tinha que começar por ele próprio. Nenhum líder pode conseguir influenciar as pessoas à sua volta, ir buscar o melhor de todos à sua volta, a não ser que ele comece ele próprio por assumir uma atitude humilde perante as suas próprias debilidades. A evolução da resistência ao apartheid leva à criação do Braço Armado do Congresso Nacional Africano, o MK. O primeiro comandante em chefe do grupo é Nelson Mandela, que fez uma viagem por diversos países africanos para conhecer estratégias de guerrilha e de guerra. A criação do MK foi uma resposta ao massacre de Sharpeville, quando 69 negros foram mortos e outros 180 feridos pela polícia, que abriu fogo contra uma manifestação pacífica. O protesto reunia entre 5.000 e 7.000 negros no dia 21 de março de 1960, na cidade de Sharpeville, nos arredores de Joanesburgo. A passeata organizada pelo Congresso Pan-Africano era contra a lei do passe. Pelo regulamento, todos os negros deveriam andar com um documento para apresentar a qualquer autoridade branca. O desrespeito à lei rendia 30 dias de prisão. Além da criação do Braço Armado do CNA, o massacre de Sharpeville fez com que a opinião pública mundial voltasse seus olhos pela primeira vez para o que acontecia na África do Sul. Motivada pelas mortes, a ONU implantou o Dia Internacional contra a Discriminação Racial, comemorado todo o dia 21 de março desde 1970. O MK teve inspiração em diversos movimentos revolucionários pelo mundo. Os mais influentes, no entanto, foram a Revolução Cubana de Fidel Castro e Che Guevara e a chinesa de Mao Tse-tung. Embora Mandela negasse, as bases do movimento eram majoritariamente comunistas. A ação do grupo tinha o objetivo de exercer a máxima pressão sobre o governo, mas com o mínimo de vítimas civis. Por isso, muitas ações, como a explosão de linhas de trem ou de comunicação, eram feitas à noite. A sabotagem era outra prática do grupo que também atacava instalações militares. Junto ao MK, vem o período em que Nelson Mandela vive na clandestinidade. Após voltar ao país em 1962, o líder que havia deixado a África do Sul ilegalmente é obrigado a viver em esconderijos cedidos por simpatizantes do MK, na sua maioria comunistas. A clandestinidade dura até 1962. No dia 5 de agosto daquele ano, Mandela foi capturado pela polícia e preso em Joanesburgo. Mandela era acusado de incitação à greve e por deixar o país sem permissão. Por esses crimes, ele foi condenado a 5 anos de prisão. Sob as garras cruéis das circunstâncias, eu não tremo e nem me desespero. Sob os duros golpes do acaso, minha cabeça sangra, mas continua erguida. No próximo bloco, Mandela condenado à prisão perpétua, sua influência até a libertação em 1990 e o governo de Nelson Mandela pela reconciliação da África do Sul. Estamos apresentando Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.